ótimo. Através dele eu consegui ter mais segurança e confiança para desenvolver o meu trabalho e para realizar os relatórios sociais, né? Que era a minha principal dificuldade. O curso é ótimo. O que eu mais gostei no curso é que ele é bem dinâmico e vai direto ao ponto principal, né? Ele é prático e bem fácil. Você é uma referência para mim enquanto profissional, né? Eu gosto muito do CREAS. Cada dia você aprende mais. Se eu falar que é fácil, não é verdade. É por isso que é importante essa busca nossa por qualificação, porque a gente precisa estar preparado para atender as demandas, né? Então, assim, se qualificar te traz mais segurança, assim, porque eu tinha uma insegurança, a Tamara sabe, lá no início, né, Tamara? Eu sou Renata, sou assistente social, e queria dizer que esse curso contribuiu demais para a minha vida, para o meu aprendizado, para renovar os conhecimentos, renovar as bibliografias, as experiências. E indico para vocês que o curso é maravilhoso, a Tamara tem experiências maravilhosas, ela tem uma bibliografia, uma leitura e um aprendizado muito fácil. Olá, primeiramente eu queria agradecer à professora por dividir tanto conhecimento com a gente e incentivar outras pessoas a fazerem os cursos também. Eles são ótimos, são práticos, tem bastante material disponível, tem grupos para tirar dúvidas, são ótimos. Obrigada. Olá. Assistente social, atuo na área da educação, né? Mas é um curso muito rico, né? Ele realmente é um divisor de águas para a nossa atuação. Tem muito conteúdo, muita aprendizagem, né? E você nota logo no início, né? A professora Tamara tem uma didática muito boa e nos ensina bastante. Bonitas e bonitos! Sejam bem-vindas e bem-vindos! Como vocês estão? Tô vendo que aqui tá bagunçado as minhas coisas. Vocês estão escutando bem aí? Como é que tá? Boa noite! Sejam bem-vindas. Quem tá aqui pela primeira vez, me conte. A Giciane falou, não participei da mentoria sábado, mas tá tudo bem, viu? Da onde vocês estão falando? Quem está aqui pela primeira vez? Me fala aí, por favor, que eu adoro saber. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre relatórios com IA, mas a gente já deu uma mentoria sobre isso no sábado, né? Que, inclusive, foi longa, assim. Foram 4 horas de aula, só que ainda ficaram algumas dúvidas para trás e as alunas pediram outras ferramentas. Profa, fala também como é que a gente faz vídeo pela IA, como é que a gente faz registro de ata de reunião. E aí isso a gente não falou na aula de sábado, então eu resolvi voltar para cá hoje para a gente poder aprofundar mais, tá? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre ferramentas de IA, sobre comandos também para vocês darem para a IA melhorar o relatório de vocês ou os registros, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Coloca aí para mim se está dando para ouvir bem. A Janice falou, estou falando de Jaraguá do Sul.
Marcone Montes Claros, Lidiane, maravilhosa, está aqui. Seja bem-vinda. Lidiane já é a aluna ex-transformadora raiz há muito tempo, desde o primeiro curso, viu? Olha, inclusive, os slides que eu preparei para a aula de hoje foram todos feitos pela IA, e eu estou pensando em mostrar a vocês como que faz pela IA o slide aqui ao vivo, tá? É quase que assim, para ser bem sincera, falar de IA e falar de ferramentas de IA daria para ser um curso completo com várias aulas. Então, a gente abriu as inscrições para o portal AS Confiante no sábado, onde ele tem trilhas, né? Tem a trilha da saúde, onde tem curso sobre a atuação do assistente social na saúde, e aí, por exemplo, tem curso sobre atuação no hospital, na unidade básica, instrumentos para utilizar na saúde. Tem a parte também da educação, tem a parte do SUAS, tem inovações e IA. E aí, nessa trilha da inovações e IA, a gente colocou já várias aulas sobre como utilizar a IA para gerar planilha, para fazer cruzamento de dados. E aí a gente colocou algumas coisas básicas lá também sobre Excel, mas eu estou vendo que eu vou ter que complementar. Então, nós vamos fazer outros cursos para ir para o portal AS Confiante sobre IA, sobre tecnologia, viu? Porque esse assunto está muito em alta e facilita demais a vida de vocês, agiliza demais, tá? Hoje aqui, eu vou ensinar vocês como agilizar a escrita técnica de vocês. Então, por exemplo, se você gasta 1 hora para fazer relatório, você vai gastar meia hora. Se você gasta 2 horas, você vai gastar meia hora, tá? E a gente falou disso já no sábado. Várias alunas, como a gente estava no Meet, né? Elas falaram assim, nossa, Tamara, realmente ajuda demais, facilita. Eu gastava 2 horas e agora gasto meia hora. Então, assim, elas mesmas confirmaram na aula ao vivo. Aqui não dá para eu abrir a câmera com vocês, né? Então não vai dar para vocês falarem, mas a aula de sábado foi maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo, assim. Eu gosto muito da interação. Deixa eu entrar ao vivo aqui também no Instagram. Vamos lá. Vou entrar ao vivo no Instagram também. E quem está aqui pela primeira vez, hein? Tem alguém aqui pela primeira vez que nunca viu nenhuma aula minha? Coloca aqui para mim, primeira vez ou não, só para eu saber. Daniele, boa noite. Ana Maria, boa noite. Tem alguém aqui que não me conhece, que nunca viu nada assim de aula? Maria José perguntou os nomes dos aplicativos. Maria José, eu vou mostrar para vocês os aplicativos, tá? A Jussiane falou, estou sempre aqui, prof, maravilhosa. Juliana, primeira vez, Ildiane, primeira vez, Maria José, primeira vez. Então, temos várias pessoas aqui pela primeira vez. Antes de começar, como a gente tem várias pessoas aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar rapidinho para vocês, tá? Então, quem eu sou? Eu sou Tamara, eu sou servidora pública aqui em Belo Horizonte já há mais de 17 anos, então eu já tenho uma experiência técnica de mais de 17 anos. Antes de eu ser servidora pública, né, de ser assistente social, eu era agente comunitária de saúde, e aí eu trabalhava o dia todo como agente comunitária de saúde e à noite fazia faculdade. Então, assim, nada na minha vida veio fácil. Eu morava, né, minha família é uma família humilde, eu morava na favela, no Rio de Janeiro, em São Carlos, no Estácio. A gente sempre enfrentou dificuldades, assim, e correu atrás, sabe? A minha mãe é mãe de 3 filhos e praticamente criou os filhos sozinha. E assim, eu gosto de falar disso para vocês poderem entender também um pouco da minha história, sabe? Porque nada caiu do céu, foi tudo com esforço, com dedicação, com estudo. Eu gosto muito de falar que conhecimento transforma, porque de fato transformou minha vida, sabe? Eu sempre quis passar em concurso público, né? E aí passei em vários, escolhi morar em Belo Horizonte. Quando eu comecei a trabalhar, a minha primeira experiência profissional foi numa unidade de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua. E aí eu lembro muito bem que nessa época eu não sabia fazer nada de instrumentais, não sabia evoluir no prontuário, não sabia registrar, não sabia o que perguntar.
eu cheguei totalmente crua, assim. Por mais que eu era uma pessoa estudiosa, comprometida com o estágio, na hora que eu chego no meu local de trabalho, eu levei um choque. E aí, hoje, eu crio os cursos muito pensando em mim no início, sabe? Porque eu sei que muitas de vocês também passam por isso, assim. A faculdade, como ela é generalista e muito teórica, a gente acaba não aprendendo isso, né? Então, a gente não sabe fazer um relatório direito, conduzir um atendimento, evoluir um prontuário, o que a gente pergunta, como que a gente encaminha, tudo isso a gente não sabe, e é tudo isso que eu coloquei lá no portal AS Confiante para vocês, tá? Justamente por saber que muitas de vocês têm essas dificuldades, a gente fez várias trilhas lá. Então, hoje, o portal AS Confiante é o maior portal de assistentes sociais do Brasil. A gente está muito feliz de ter lançado ele, eu já estava preparando há muito tempo para vocês e lancei no sábado. A gente está na primeira turma, daqui a pouco eu falo dele para vocês, explico. No final da aula, a gente vai mostrar também o que tem lá dentro. Se alguém quiser entrar, a gente está nas últimas vagas com todos os bônus. A gente estava com 5 vagas na hora que a gente entrou aqui, então acredito aí que a gente deve ter 5 ou 4 vagas ainda nesse primeiro lote, tá? Eu vou pedir a Isabela para colocar aqui para vocês o link do portal para vocês já poderem olhar, tá bom? Quem quiser entrar, aproveita que a gente está nessas 5 últimas vagas aí promocionais com R$430 de desconto e também vários bônus, tá? A gente está dando de presente para vocês o combo de atendimento, combo de planejamento, e-book de 200 atividades coletivas, então tem muita coisa, viu? O Marco perguntou assim, Tamara, você teve apoio profissional? Quem que te ensinou? Marco, o que aconteceu nessa minha história? A pessoa que era coordenadora da proteção social especial da minha cidade, ela foi contra a minha contratação, porque eu era muito nova. E ela falou assim, olha, ela não vai dar conta de trabalhar com esse público, pessoa em situação de rua. Eu tinha mais ou menos, acho que 22 anos, talvez, ou 21, eu não lembro, mas eu tinha cara de novinha mesmo. Eu lembro que na hora de fazer a entrevista eu fui com a roupa da minha mãe. E quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha roupa para trabalhar. Eu ia com a roupa da minha mãe, eu sempre usei óculos. E aí, vou contar aqui rapidinho, né? Só porque você perguntou. Como que eu fiz? A pessoa que estava no meu lugar antes, ela não me passou nada. Ela saiu e simplesmente deixou as coisas lá. Então, o que eu fiz? Não tinha nenhum curso, não tinha internet direito. Eu tive que aprender na marra, foi difícil. Fiquei lendo, e essas coisas você não acha em leitura. E aí eu pedi na gestão para eu visitar um equipamento numa cidade maior, que era o equipamento para pessoas em situação de rua. E aí eu visitei esse equipamento, conversei com o coordenador, e lá eu pedi ele para ver algumas fichas. Só que ele, sim, não me deu as fichas, eu só vi para eu aprender um pouco com ele, para eu poder fazer lá na minha cidade. E aí, na minha cidade, eu fiz uma pesquisa sobre pessoas em situação de rua, ganhei um prêmio, e com 1 ano de trabalho eu virei coordenadora lá. A pessoa que falou assim, olha, ela não vai dar conta, depois me reconheceu profissionalmente e falou assim, olha, você me surpreendeu. Então, conhecimento transforma mesmo. Depois já ganhei prêmios aqui em Belo Horizonte também, de honra ao mérito pelos serviços prestados à causa da mulher. E já passei por todas as complexidades do SUAS, já fui coordenadora de CRA, de acolhimento e etc. Viu? Vocês estão em boas mãos. Já publiquei 3 livros também na nossa área. Tenho 4 especializações, incluindo especialização em docência. Hoje a gente já tem mais de 100 mil alunas cadastradas nos cursos gratuitos e nos aprofundados mais de 9 mil, tá? Então vamos lá para a nossa matéria de hoje, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Não tem problema perguntar no meio da aula não, tá bom? Deixa eu colocar aqui no Instagram, comente ao vivo para receber o link da aula. Comente ao vivo para receber o link da aula. Quem está no Instagram, vem para o YouTube, porque aqui tem slide, tá? Então, vamos começar. Eu não vou fazer uma aula com o conteúdo que eu já dei no sábado para as alunas que entraram no desafio do relatório destravado, tá? Lá o conteúdo está bem mais completo. Jevin perguntou, aqueles R$40 a gente recebe o quê?
Jevem, aqueles R$ 40 é para quem entrou no desafio do relatório destravado. E aí vou pedir a Isabela para colocar aqui o link do desafio para quem quiser entrar, tá? Lá no desafio, eu gravei três aulas para as alunas falando sobre estrutura ideal de relatório, uso de IA em relatórios. Também tem a mentoria, que durou aí mais de 2 horas, que foi ao vivo, mostrando comandos para melhorar relatórios. Então, lá você recebe 3 modelos de relatório, um da educação, da saúde e da assistência, recebe os slides dessas aulas, vai acessar 4 aulas gravadas. Essa aula de hoje eu vou deixar gravada lá. Ainda tem o e-book de como melhorar seus relatórios por IA. Então, assim, tem bastante coisa lá, tá? E tem um certificado de 10 horas também, tá bom? Quem quiser entrar lá, pode entrar. A Isabela vai colocar o link aí para vocês, tá? Aqui, a gente não vai deixar essa aula gravada, tá? Só vai ver essa aula gravada quem estiver lá, tá bom? Então, vamos lá. O que será que a gente pode ou não fazer com a IA? O que vocês acham? Contem para mim. Para começar, esse slide foi feito pela IA, tá? Eu vou mostrar a vocês eu fazendo um slide aqui ao vivo hoje, tá? E o que mais vocês quiserem ver também, vocês vão me falando que a gente vai fazendo aqui ao vivo, tá? Ó, esse slide, particularmente, eu achei a letra pequena. Então, num prompt, eu poderia colocar, eu quero a letra número tal. E aí a gente vai melhorando os prompts dos slides, tá? Eu posso, daqui a pouco, mostrar para vocês como é que faz slide pela IA, tá? Então, o que você pode ou não fazer na IA? Eu não estou nem conseguindo enxergar esse slide aqui direito. Vamos ver. Ó, isso aqui já é uma coisa que vocês têm que olhar. Quando a gente faz algo pela IA, geralmente a IA usa muito esses tracinhos, tá? Eu fiz pela IA de propósito, tá bom? Para vocês verem como é que é. Então, assim, esses tracinhos, se eu vou gerar algo pela IA e eu não quero que a pessoa saiba que eu gerei pela IA, você vai sempre tirar esses tracinhos, tá? Se for no seu parágrafo do relatório ou no seu slide, então sempre tira os tracinhos, tá bom? O que a gente pode fazer com a IA? Vamos lá. O que vocês costumam fazer? Me contem aqui. O que vocês já fazem com a IA? Quem já usa a IA? Fala aqui para mim. Ó, atualmente, eu uso a IA para organizar textos. Então, eu peço para melhora esse parágrafo para mim, melhora esse e-mail para mim. E, às vezes, eu falo com a IA para fazer isso para mim, tá? Pode melhorar a clareza e coesão, né, nos seus parágrafos, nos seus encaminhamentos, convites e etc. Na questão do relatório, pode corrigir a sua linguagem também técnica, então eu vou mostrar para vocês alguns comandos para vocês utilizarem em relatórios. Pode transformar, às vezes, num rascunho que você fez ou uma fala que você fez num texto formal. E aí você pode também digitar algo ali e pedir para melhorar, tá? Você pode pedir para sugerir uma estrutura de relatório, para organizar a sua agenda, para criar tarefas, para registrar encaminhamento de reunião. Eu uso uma IA que chama Redmi, que ela registra a reunião para mim, tá? O Gemini também registra, o Tactic também registra. Então, são IAs muito boas aí para vocês utilizarem, tá? Eu vou mostrar ainda hoje um material que a gente passou para as alunas que tem sobre as IAs e o que vocês podem fazer com cada uma, tá? Então, as IAs são ferramentas, né? São várias ferramentas aí que a gente tem. A gente tem ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Canva, Redmi e outras. Então, eu vou mostrar quais que eu uso aqui, tá? Para vocês poderem saber. Você pode criar automações também com a IA, né? A gente tem lá no nosso Instagram uma automação também. Quando vocês colocam lá, eu quero, aí vocês recebem um link automático. Isso é um robozinho mandando para vocês. Você pode fazer vídeos animados, né? A gente tem feito alguns. E aí teve uma aluna que pediu para a gente ensinar, então eu preparei isso para a aula de hoje, tá? Automatizar tarefas repetitivas, transformar a voz em texto estruturado, rascunhar conteúdos rapidamente. Tamara, me mostra como que eu faço isso. Vou te mostrar então, tá? Vamos ver aqui ao vivo e a cores.
Projetos também dá para fazer, tá? Tranquilamente. Deixa eu ver aqui. A Mendonça falou, copio o texto e passo para a IA de forma técnica. Isso aí. Dá para você, inclusive, falar com a IA, tá? Eu vou fazer um aqui agora. O que vocês querem que eu faça? Eu vou fazer no ChatGPT, que é o que eu mais uso, tá? Mas pode ser no Gemini também. Algumas pessoas ficam na dúvida do seguinte, Tamara, mas mesmo na versão gratuita tem como fazer? Tem sim, tá bom? Tem tranquilamente, a versão gratuita ela atende bem a gente, mas dependendo do seu uso, se for um uso grande, você pode pagar. Eu abri aqui o Gemini para vocês verem. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Só não está muito grande. Então, esse aqui é o Gemini. Para você acessar, você vai jogar www.gemini.com ou você vai jogar também Gemini no Google, que aí você já vai achar. Gemini é a IA do Google. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o nosso e-mail institucional, né, da prefeitura, e aí a própria prefeitura assinou esse Gemini para a gente, então o meu é pago. Esse aqui, ó, tá no grátis, mas eu tenho o pago também. Então, eu vou fazer no grátis, depois a gente faz no pago, tá? Só para vocês verem a diferença. O que vocês querem que a gente faça aqui? Coloquem aí para mim. Quero que você faça isso. Adriana, você falou aqui. Eu quero que me ajude no estágio. Como? Fala para mim como que a gente vai fazer aqui ao vivo, tá? Ó, isso aqui são prontuários do meu trabalho, tá? Tem vários aqui comigo hoje que eu trouxe para casa. Então, eu vou pegar um aleatório aqui, vou ver um relatório e vou falar mais ou menos lá para a IA para a gente fazer ao vivo aqui juntas, tá? Tem uns relatórios aqui muito bons, tem outros não tão bons. Então, vamos lá. Ó, abri um aqui da saúde. Não posso mostrar os nomes, né? Lógico, mas é só para vocês verem como é que é. Ele não tem subtítulos, tá vendo? Ele é direto, tá? Agora, esse aqui, ó, é um que tem subtítulos, tá bom? Quem entrar para o portal vai ter acesso a vários modelos lá, de relatório com subtítulos, sem subtítulo, para vocês poderem ler, tá? Então, vamos melhorar aqui um encaminhamento, tá? Vamos melhorar ao vivo o encaminhamento. Eu vou falar para o Gemini e vou pedir ele para melhorar esse encaminhamento, tá bom? Eu vou falar, não vou nem escrever, ó. Eu cliquei aqui nesse botãozinho do microfone e comecei a falar. Gemini, melhora esse encaminhamento para mim e deixa ele mais técnico. É um encaminhamento da saúde para o Conselho Tutelar sobre uma criança. A criança chama Irene, a data de nascimento dela é 4/5/2018. Ela esteve internada no hospital, ela tem diabetes, ela faz uso contínuo de insulina e a família não está trazendo ela para as consultas. Dessa forma, encaminhamos para possíveis encaminhamentos aí do Conselho Tutelar e providências. Melhora esse encaminhamento para mim e deixa ele formal. Cita também algum artigo do ECA que fale sobre essa questão da criança ter direito ao tratamento e a questão também dos pais serem responsáveis em levar ela na consulta. Vocês perceberam que eu falei de uma forma bem chula, né? Então, vamos lá, ó. O que ele vai falar para mim aqui? Olha isso. Olha o que ficou pronto. Rapidinho, hein? Ofício de encaminhamento técnico para Conselho Tutelar. Notificação de violação de direito, saúde, paciente Irene, sobrenome tal, a data de nascimento está aqui. Aí, nessa data de nascimento, eu vou jogar isso aqui para o Word, tá? Para vocês poderem ver melhor. A gente poderia colocar a idade ali também. Então, deixa eu jogar para o Word aqui para vocês verem. Verônica falou assim, amei seu terno, Tamara, obrigada. Obrigada, eu adoro usar essas coisas.
A Janice falou, tem usado bastante Humanos e o Adapta. Toda vez que eu faço aula, alguém me fala de uma IA diferente. Esse Adapta, eu, por exemplo, não uso. Depois coloca aqui para mim, para que você usa Adapta? Eu quero saber, mas Humanos eu já usei também, bastante. Hoje, usar IA não é mais uma opção, assim, é quase que uma necessidade mesmo. Se você quiser agilizar seu trabalho, você vai precisar usar, tá? Então, estou fazendo aqui junto com vocês, ao vivo, um encaminhamento, tá? Vocês viram lá que eu falei de uma forma super chula, né? E agora a gente vai melhorar ele aqui, ó. Então, a IA me deu isso aqui e aí eu vou melhorar. Por que eu vou melhorar? Porque a IA não faz para mim o meu encaminhamento, né? Mas ela auxilia aqui na organização, nas palavras. Então, não é possível que você jogue lá na IA e ela faça tudo para você sem você ler, tá? Você vai sempre precisar ler. Um dado importante também é que a gente não pode colocar, de forma alguma, os dados do paciente lá. Então, eu não posso falar o nome todo do paciente, a data de nascimento, o endereço. Isso aqui eu vou preenchendo depois, tá? Então, é um ofício de encaminhamento técnico. Eu posso chamar só de encaminhamento também, eu posso chamar de relatório, mas aqui eu vou chamar de encaminhamento, tá? Para conselho tutelar, assunto, notificação de violação de direitos, saúde. Aí aqui, eu não vou colocar paciente, eu vou colocar criança Irene de Souza, tá bom? Data de nascimento, 23/2/2018. Aí eu coloco aqui que ela tem 8 anos, tá? Eu gosto de colocar a idade, mesmo colocando a data de nascimento, mas é sempre importante vocês colocarem a data de nascimento, tá? Porque o encaminhamento ele vai perdendo a questão do time dele, né? Às vezes esse encaminhamento fica lá no processo e aí se você coloca só a idade, fica desatualizado. Aí aqui teria o endereço, teria o telefone, né? E pronto. Lembrando que esse papel aqui seria um papel timbrado também, né? Do meu serviço, tá? Identificação da criança. Aí aqui vai ter a identificação da criança, os pais, né? Ou responsável legal. E aí tem um diagnóstico aqui que ele até colocou o CID para mim. Aí eu vou ter que ver se é esse CID mesmo ou não. Tratamento. Falou aqui o tratamento de insulina. Então, vamos lá. Relato do caso. Eu posso mudar esse nome aqui de relato para breve descrição, por exemplo. A IA costuma escrever umas palavras que são mais conservadoras. Então, vocês vão ter que atualizar isso aí, tá? Ó, breve descrição. A referida paciente infantil, importante falar que é infantil, possui diagnóstico tal, recentemente apresentou quadro, observa-se uma preocupação pós-alta, porque a família não tem comparecido às consultas de acompanhamento, a ausência de acompanhamento médico, a possível irregularidade no tratamento medicamentoso impõe risco iminente à integridade física e à vida do menor. Eu não uso menor, então eu vou colocar da criança. Aí, fundamentação jurídica. Olha só, vocês viram o que eu falei, né? Olha só o que ele me deu. O presente encaminhamento baseia-se na lei tal, artigo tal. Então, uma coisa muito boa da gente usar a IA é para, por exemplo, lembrar algum artigo que você queira citar, tá? É sempre interessante você falar assim, você pode fazer do jeito que você quiser, tá, gente? Eu estou aqui só dando alguns comandos para vocês. Então, você pode dizer assim, coloca para mim aquele artigo que diz do direito tal da criança, coloca para mim aquele artigo que fala assim. Antes, o que eu fazia, né? Eu pegava um livro, ou ia lá no artigo, ia lá no ECA e tentava achar. Hoje a IA faz isso para a gente, tá? Mas a gente tem que ter esse conhecimento prévio aí de lembrar do artigo, de saber que ele existe, tá bom? A Jussiane perguntou, posso colocar a data real do nascimento e o nome? Não, Jussiane, nem data de nascimento, nem nome, nem endereço, nem documento, nada disso a gente pode colocar na IA, tá? Por que não pode colocar essas coisas na IA? Porque são informações sigilosas, senão a gente vai estar infringindo o nosso código de ética, tá? Lembrando que a IA, ela está ali, de certa forma, armazenando os nossos dados, né? Então, a gente não pode compartilhar dados ali do usuário, tá?
Então, não pode. Deixa eu ver aqui, montar relatórios diários. Isso aqui não é bem um relatório, mas só para vocês terem uma noção dos comandos que a gente pode dar, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Ela colocou para mim alguns artigos, eu vou escolher qual que eu quero, mas é importante também eu ir lá verificar para ver se está certo, tá? Eu não vou mandar nada com meu nome sem verificar para ver se está certo, não, porque eu não confio assim plenamente na IA, não, tá? Diante da negligência no acompanhamento, eu não sei se eu colocaria essa palavra negligência, porque isso aqui está culpabilizando a família, eu trocaria essa palavra. Diante da negligência no acompanhamento terapêutico indispensável, solicitamos a intervenção deste conselho para a averiguação da situação familiar e a adoção das providências cabíveis para garantir que o direito da criança seja plenamente preservado. Aí aqui embaixo, ele vem me colocando ainda o que ele mudou. Ó, eu coloquei o CID, eu coloquei termos técnicos, eu coloquei o foco do risco, eu coloquei a citação da OIA. E aí, a IA, ela sempre vem também me sugerindo outras coisas, né? Você gostaria que eu fizesse isso? Você gostaria que eu fizesse aquilo? Ela sempre vem conversando com você, porque o objetivo da ferramenta é te deixar lá o maior tempo possível. Então, ela vai sempre te oferecer mais, tá? Justamente para você não sair de lá, tá bom? Vamos ver aqui o comentário da Janice, ó. O Adapta trabalha parecido com um chat GPT, porém ele agrega outras IAs e você pode criar seu próprio agente a partir da alimentação de dados, fonte de pesquisa e etc. Bacana, Janice. Depois eu vou testar o Adapta, mas o que acontece hoje? O meu chat GPT, ele é pago. Então, eu já coloquei ele como um agente para trabalhar para mim. A gente tem como fazer isso, né? E colocando dados lá para a ferramenta de IA ir trabalhando para você. Então, você vai colocando dados sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a linguagem que você quer que utilize, tá? Sobre essa questão aqui, a Miriam está perguntando, o que mais que eu substituiria? Ô, Miriam, a gente pode até fazer aqui de um jeito que eu deixaria pronto, tá? Vamos deixar pronto, então, isso aqui, ó. Encaminhamento não precisa ter muita coisa, não, né? Então, o que eu faria aqui? Encaminhamento não precisa ser grande, né? Eu vou justificar ele. Aqui no artigo, eu olharia se o artigo está certinho mesmo. Então, eu citaria só um. Só esse 7 aqui tá bom. Aí, aqui na solicitação, eu colocaria, assim, recomendações ou considerações finais, né? Ou encaminhamento. Aqui, ó, eu poderia falar assim, ó, diante da situação supracitada, solicitamos a intervenção deste conselho para averiguação da situação familiar e a adoção de providências cabíveis, nananana. Pronto, o encaminhamento está legal. Aqui no diagnóstico, eu posso colocar esse diagnóstico aqui ou não, mas como eu sou da saúde, eu posso colocar o diagnóstico aqui baseado também no prontuário que tem lá da criança, tá? Aqui, ó, eu posso colocar que eu estou à disposição para maiores esclarecimentos, para uma discussão de rede e etc, tá? Mas o encaminhamento ficou pronto. Vou até salvar ele aqui, ó. O encaminhamento de uma folha está suficiente. Se fosse um relatório, poderia ser um pouco maior aí para especificar um pouco mais sobre o trabalho já desenvolvido com a criança, né? Mas sendo o encaminhamento, está bem ok. Encaminhamento IA. Então, esse eu fiz pelo Gemini, tá? Só para vocês verem aqui. Quem nunca usou IA, você pode ir testando as ferramentas para ver qual que você gosta mais, tá? Então, eu gosto mais do ChatGPT, eu gosto mais da Adapta, do Gemini, então vocês podem pensar aí. Deixa eu ver aqui, ó, a Adriana falou. Trabalho na área da saúde na recepção e hoje um conselheiro foi atrás de uma consulta com um neuropediatra que a mãe não levava a criança para retornos e tratamentos. Exatamente o caso que a gente pegou aqui, né? Exatamente.
Ó, a Isabela está colocando aí para vocês o link do portal, tá? Para vocês poderem entrar lá, porque a gente está nas últimas 5 vagas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O que a IA não pode fazer por você de jeito nenhum, tá? Ó, a IA, ela não pode inventar dados. Então, você precisa fornecer esses dados para a IA. Você que vai passar as informações para ela e ela vai organizar para você uma estrutura, tá? Ela não vai substituir a sua análise técnica, lógico que não. Você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter uma bagagem aí teórico-metodológica, porque você que interpreta os fatos, você que interpreta os encaminhamentos, a situação da família, o contexto da família, você que avalia os riscos. Então, a IA ela vai te apoiar mais na escrita, né? Ela pode transformar a sua escrita numa escrita mais técnica, com mais coerência, mais coesão, com português ok, mas a análise é sua, tá? A análise é sua, ela é do profissional. Ela não vai decidir por você o encaminhamento que você vai fazer. Então, por exemplo, ali eu disse qual encaminhamento que eu ia fazer. Ela não vai decidir para mim os encaminhamentos, tá? E ela não pode acessar os dados pessoais dos usuários também, tá bom? Então, de forma alguma, vocês podem colocar dados pessoais de usuário. Vocês querem fazer mais um teste lá comigo? Vamos voltar lá. Eu estou vendo aqui a Miri falando assim, profa, perfeita, como sempre, maravilhosa. Obrigada, Miri. Ó, vamos voltar lá para a gente poder falar com ela assim, sugira os encaminhamentos para mim. Vamos ver o que ela vai falar. Só que assim, na hora que ela sugere os encaminhamentos, vamos ver o que ela vai sugerir. Sugere os encaminhamentos para mim. Eu vou dar um comando assim, simples, mas se eu fosse fazer esse comando, eu ia especificar mais. Então, por exemplo, eu ia colocar assim, sugere os encaminhamentos para mim, levando em consideração a rede do SUAS, do SUS. Então, quanto mais você detalha, melhor, tá? Ó, ela fez uns encaminhamentos aqui que eu não gostei. Ela fez assim, ó. Quer ver o que ela fez de encaminhamento? Eu, basicamente, não faria isso, tá? Então, vamos lá, pegar no Word aqui para vocês poderem ver o que ela fez de encaminhamento, ó. Estou mostrando no Gemini, mas daqui a pouco a gente mostra em outras ferramentas também, tá? Vamos ver aqui, ó. Sugestões de encaminhamento. Estou compartilhando a tela com vocês. A Beatriz falou, o ChatGPT pago é muito melhor? Beatriz, eu gosto do pago porque eu produzo imagem lá. E quando você produz imagem, tem um limite para o gratuito. O gratuito, se eu não me engano, ele vai produzir aí 2 imagens por dia, alguma coisa assim. Então, eu pago. Mas eu gero vídeo também animado por lá. Então, por isso que eu pago, tá? Isadora perguntou, a aula vai ficar salva? Isadora, essa aula vai ficar salva só para quem está no workshop do desafio do relatório destravado, tá? Para quem está aqui no gratuito não vai ficar salva não, tá? A Nelita perguntou, você vai mandar esse modelo de encaminhamento? Nelita, eu vou passar algumas coisas para vocês nos grupos, tá? Mas não vai ser tudo, mas quem tiver lá no portal vai acessar tudo, tá? Lá tem muito mais coisa que isso, gente, a verdade é essa, tá bom? Então, ó, quais foram os encaminhamentos que ela sugeriu aqui para a gente analisar? Ó, visita domiciliar, orientação e advertência, termo de responsabilidade, acompanhamento da rede. Isso aqui não cabe para, por exemplo, um assistente social da saúde sugerir. Não cabe eu sugerir que fulano faça uma visita, porque ele vai usar o instrumento que ele quiser. Não cabe eu falar para o conselho tutelar que ele tem que dar uma orientação e advertência, porque ele sabe do serviço dele. O que me cabe aqui de sugestão é acompanhamento. Então, eu posso colocar aqui, ó, sugere-se encaminhamento para acompanhamento. Posso escrever aqui, do CREAS, pererê, 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 tendo em vista
a violação de direitos. Então, eu posso escrever isso, tá? Do mais aqui, nada disso eu posso sugerir. Então, tá vendo que quando você dá um comando ruim, ela gera ruim. Se você dá um comando melhor, ela gera melhor, tá? Eu vou deixar para vocês um material com comandos também, tá? Camila falou assim, preciso falar com suporte. Isabela, coloca aí para mim o link do suporte. A Nelita falou, eu comprei o curso. Nelita, então você vai ter acesso a isso tudo lá, tá? Pode ficar bem tranquila. Quem está no desafio do relatório destravado, a gente mandou já o certificado para vocês também de 10 horas hoje, tá? Então, vocês podem olhar lá, tá bom? Alguém tem mais dúvidas? Quer colocar aí para mim? Ó, regra de ouro sobre a IA. O que vocês têm que ter em vista, né? A IA, ela vai organizar, ela vai melhorar a sua escrita, mas quem analisa é você, tá? Então, você precisa conferir. O seu papel é analisar, validar, garantir que o resultado final esteja correto, ético e alinhado à realidade, tá? Esse slide aqui foi produzido pela IA. Eu vou agora produzir um slide aqui junto com vocês. Vocês querem? O que vocês querem que eu faça na IA? Me fala. Ó, vamos lá. Vocês querem que eu produza um slide ou que eu mostre como que vocês produzem um vídeo animado ou que eu mostre como que vocês fazem registro de uma reunião com a IA? O que vocês querem que eu mostre? Fala aí para mim que eu vou fazer, tá? O que vocês quiserem aí, a gente faz ao vivo e a cores. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu pegar aqui para vocês algumas IAs que eu gosto bastante de usar. E aí, esse material das IAs que eu gosto de usar, a gente mandou para algumas alunas, mas eu vou querer que vocês mandem lá para o suporte uma mensagem para receber esse arquivo, tá? Que a gente não disponibilizou para todo mundo, não. Então, quem quiser receber esse arquivo que eu vou mostrar agora, vai precisar mandar uma mensagem para o suporte, tá? Cada um está pedindo uma coisa. Registro de reunião, produzir slide. Eu vou tentar fazer os dois aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Vou apresentar aqui algumas das IAs que eu tenho utilizado, tá? Quem ficar até o final da aula vai ter uma surpresa, hein? Fiquem até o final da aula que vocês vão ter surpresas, tá bom? Então, ó, se você quiser acessar esse material aqui, você vai mandar uma mensagem lá para o suporte agora e vai falar assim, estou ao vivo, que aí depois a gente te manda esse PDF, tá? Com senha. Então, aqui eu estou mostrando para vocês as IAs que eu mais uso. Esse e-book foi feito pela IA, tá? Foi feito por um site que eu estou pagando. Então, nem tudo é grátis, não, tá? Essa coisa de fazer slide, fazer e-book, eu estou tendo que pagar, porque nos gratuitos não está ficando legal assim, não, tá? Então, quais que são as IAs que eu mais uso hoje? A que ganha disparada, que eu mais uso, é o ChatGPT. O ChatGPT, ele vai descrever o que eu estou falando para ele vai melhorar a redação dos meus relatórios, estruturação de algum registro meu, organização, por exemplo, de alguma evolução que eu estou fazendo, e aí eu falo ali, ele vai lá, registra para mim e organiza, só que sempre sem colocar o dado do usuário, tá? Ele vai revisar a minha escrita, vai me dar respostas também, então eu pergunto algumas coisas para ele, tá? Outras que eu uso, né, que fazem essa mesma função do ChatGPT, o Gemini, que eu mostrei aqui agora, e a gente tem o DeepSeek. O DeepSeek, ele é um mais profundo. Teoricamente, ele tem uma análise mais profunda do que o Gemini e o ChatGPT. Eu tenho ele no celular, mas eu uso pouco. Só que ele é muito bom para cruzamento de informações, para análise de indicadores sociais, para apoio em diagnóstico. Então, o que eu já fiz no DeepSeek? Eu já joguei lá 2 planilhas, por exemplo, e falei para ele poder ver para mim os dados que estavam similares na planilha, ou então fazer uma planilha para mim de tal coisa, sabe?
O DeepSeek, muita gente fala que é o melhor. Eu, particularmente, não uso muito, mas eu já usei e eu gostei, tá? Eu gosto dele, mas ele é um pouco mais denso, assim, um pouco mais profundo, tá? Um que eu uso muito é o Canva. Então, todas aquelas artes que vocês veem lá de design, eu faço pelo Canva, tá? Eu gosto muito do Canva, mas eu não faço lá tudo por IA, não. O Canva, ele tem uma IA integrada, que eu posso pedir ela para fazer algumas coisas para mim, mas você também consegue fazer um pouco, então você pode fazer junto com a IA. O que eu faço lá no Canva? Eu crio convites para eventos e oficinas, eu produzo folders, eu faço cartazes, eu faço posts, eu faço apresentação visual, eu faço slide. No portal, eu tenho lá um curso sobre como que você produz convites e também planejamentos, folders, pelo Canva, tá? Tem esse curso lá para vocês, inclusive deixei também alguns modelos lá, tá? No portal. O Canva, ele também edita vídeos, tá? Para quem não sabe, quem quer, por exemplo, às vezes produzir um vídeo educativo, produzir uma apresentação animada, pode fazer pelo Canva. O ChatGPT também produz um vídeo. Você pode pedir e ele vai produzir, tá? Você pode pedir, por exemplo, para fazer a sua caricatura e produzir o vídeo com a sua caricatura. Esse aqui, ó, é o Redmi. O Redmi, ele mudou minha vida. O Redmi, eu uso ele para transcrever as minhas reuniões, para fazer os encaminhamentos e ele é um robozinho que ele entra na reunião. Então, mesmo que eu não entre na reunião, só da reunião tá no meu Google Agenda, o Redmi, ele entra na reunião para mim. Ele entra com o meu nome, inclusive, tá? E aí ele gera atas automaticamente, ele registra ali os encaminhamentos da reunião, ele documenta também várias coisas. Eu gosto bastante do Redmi. Eula Psicóloga falou que usa o Gama para fazer slides. Esses slides de hoje, Eila, eu fiz pelo Gama. Eu também gosto do Gama, tá? Para fazer slides. Esse Redmi aqui, para quem não usa, é muito bom, tá? Depois vocês podem buscar no Google e baixar. Tem a versão grátis e tem a versão paga. Aí na versão grátis tem ali um limite de reuniões que ele vai transcrever para você. Se você não fizer muitas reuniões, dá. Mas se você fizer muitas, aí você vai precisar pagar. Eu, no meu caso, eu pagava. Só que aí agora eu pago uma outra, que eu não vou contar para vocês, que eu vou contar só para quem estiver no portal. Porque a outra, ela é melhor ainda. A outra que eu estou agora, atualmente, ela é melhor do que o Redmi. Nossa, ela deixou o Redmi, assim, no chinelo. Só que eu vou deixar só lá no portal. Informação privilegiada para quem entrar no portal. Então, quem entrar no portal vai ter aula minha sobre como gerar os encaminhamentos das reuniões automático, registro de reunião automático, tá? Eu vou colocar isso lá, tá bom? Tem algumas pessoas aqui perguntando sobre o desafio do relatório destravado. Esse desafio, ele aconteceu no sábado, mas se você quiser entrar, você pode entrar ainda, e aí você pode chamar o nosso suporte lá, que ela te explica direitinho como é que você faz, tá? A Ruth falou, eu já mandei mensagem para o suporte daqui a pouco fala aí com vocês, ó, o link está passando aqui. Inclusive, Isabela acabou de me falar que a gente está só com 3 vagas para o portal, tá? Então, quem quiser entrar no portal, que está gostando dessa aula, mas quer ter mais cursos sobre IA, quer ter cursos sobre como produzir relatório, laudo, parecer, encaminhamento, lá dentro tem tudo, tá? Dividido por trilha. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, tá? A Rutiane falou assim, olha, eu sempre uso o ChatGPT para organizar meus relatórios. Rutiane, mas você precisa ter muito cuidado para não colocar os dados do seu relatório, tá? Então, você não pode colocar os dados do usuário ali, não. Se você for organizar seu relatório, você não pode jogar seu relatório inteiro, tá? O ideal é você jogar parágrafos, jogar trechos para melhorar, mas nunca anexar um relatório inteiro ali dentro, tá? Isso não pode, é contra a ética, tá bom? A Ruth falou assim, essas outras IAs eu não conhecia. Ainda tem mais lá no portal, tá? E
E também para quem ficar aqui até o final da aula, eu vou liberar um presente aí que vão ter aí várias IAs para vocês acessarem, tá? Só para quem ficar até o final. Ó, o suporte está passando aí que restam só 3 vagas no portal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o portal. Agora, eu vou mostrar para vocês. Vocês querem que continue falando de relatório ou a gente pode mostrar outra IA aqui para vocês? Eu estou pensando em mostrar... vamos mostrar o Gama, que é de gerar slide. Ó, eu gerei aqui um slide hoje para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Que é de comandos. Eu joguei aqui os comandos e gerei esse slide. Só que aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar ele. Então, eu vou voltar lá no prompt. O prompt ficou pronto, mas eu vou melhorar ele. Deixa eu ver aqui se está aparecendo minha tela. Tá. Então, eu vou voltar aqui, ó. Ah, não está aparecendo a minha tela aí para vocês, não. Deixa eu remover aqui. Vou parar a tela e vou mostrar de novo. Ó, vou mostrar a tela que eu estou aparecendo aqui para vocês, ó. Eu joguei aqui um texto, né? Para ele fazer slides para mim e coloquei assim, ó. O meu prompt foi, meu comando para fazer slides, tá? Pelo Gama. O site é gama.app. Faça slides com esse texto original sem mexer nele. Eu coloquei sem mexer nele, porque às vezes você joga um texto no Gama e ele mexe no seu texto, resume seu texto, e eu não quero que ele mexa no meu texto. Eu quero que mantenha do jeito que está. Não quero que tire nada. Eu quero POPs, título 70, texto 30, só que aí agora eu vou colocar o texto 45, que eu estou achando o texto pequeno. Colocando negrito nos títulos, utilizando quadros e imagens. Eu vou colocar imagens de desenhos para gerar outro. Aí eu coloquei aqui as cores que eu quero e coloquei o slide que eu quero. E aí aqui eu vou colocar assim, quero que coloque @tamara.almeida.ss em todos os slides. Aí agora ele vai gerar. Ó, gerar. Eu não sei se vocês vão conseguir ter acesso a tudo no Gama, não, tá? Porque na versão gratuita tem muitas limitações. Eu estou aqui na versão paga, mas eu já fiz slide também na versão gratuita com ele, tá? Eu vou mostrar para vocês como que era o slide anterior e como que ficou esse, tá? Ó, tá gerando aqui em tempo real, tá ficando bonito. Vocês estão vendo aí, né? Tá ficando diferente do outro. O outro estava diferente. Eu vou mostrar para vocês isso aqui já. E está gerando. Vocês já geraram alguma vez slide? Deixa eu ver aqui. Ó, perguntas. Carla falou, o portal é diferente do desafio? Carla, totalmente diferente do desafio. Eu vou mostrar aqui o portal para vocês. Como a gente está com as vagas acabando, eu vou mostrar aqui para vocês já verem como é que é, tá? Deixa eu ver aqui. O Ricardo falou, esse app é bom demais. O Gama é realmente muito bom mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, sobre o portal. Que aí a gente já mostra aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o site para vocês. Estou abrindo o site aqui, enquanto isso vocês vão mandando dúvidas aí, viu? Ó, vou abrir o site aqui e vão mandando dúvidas aí. Quem já entrou no portal, me fala. Fala assim, eu já entrei, quero saber. Daqui a pouco já mostro o slide para vocês também, tá? Ricardo falou, eu já adquiri. A Jussiane falou, eu nunca gerei slides.
Ricardo, seja bem-vindo a esse Transformador Raiz, maravilhoso, maravilhoso, que bom. Aí, Inajara, eu não sei falar seu nome. Nesse curso é só relatório ou tudo que você está mostrando? No portal, o portal é o maior portal para assistentes sociais do Brasil. Então, ele tem muitos cursos lá dentro. Ao todo, são mais de 45 cursos, tá? Não é só sobre relatório, não. Eu vou mostrar para vocês aqui agora sobre ele, tá? Mas ele tem trilha da saúde, trilha da educação, trilha da IA. Tem vários cursos lá dentro. Não é só de IA, não, tá bom? É bem completão mesmo. Vou já mostrar aqui. Inclusive, o portal, ele tem certificado pelo MEC, tá? Então, ele é um curso de extensão universitária. A gente certificou pelo MEC. Quem entrar vai ter um certificado aí, reconhecido pelo MEC, de 300 horas, tá? Vou mostrar para vocês o portal, porque já está acabando as vagas, para vocês poderem ver aí, ó. Isabela, estão 3 vagas, né? Camila falou, o link não está levando para o portal. Isabela, dá uma olhada aí no link que você passou para elas, porque, de fato, esse link que você está mandando aí não é não, tá? O link é esse aqui, ó. Vou colocar aí para vocês. Ó, coloquei aí para vocês no chat já o link do portal, tá? Aproveitem, porque está acabando as vagas. Eu estou mexendo aqui com tanta tela, por isso que eu tô olhando para baixo e para cima aqui. Deixa eu mostrar aqui o portal para vocês. Compartilhar a tela. Ó, vou falar um pouco do portal, então, para quem está interessado. A gente está nas últimas vagas promocionais aí para vocês. Ó, o que é o portal? O portal, ele é o portal mais completo do Brasil para assistentes sociais que querem atuar com segurança, rapidez e resultado. Nosso objetivo lá é que você tenha mais agilidade mesmo, tá? É que você economize seu tempo. É uma extensão universitária reconhecida pelo MEC. Você tem aí o certificado de 300 horas, tá? Você consegue fazer essa emissão do certificado com 1 mês depois da compra do portal, tá? Então, em 1 mês, a gente vai mandar o certificado para todo mundo. É aquele certificado que tem um QR Code, sabe? Isso vai melhorar muito seu currículo. E sem contar que os conhecimentos que tem lá dentro vão fazer economizar muito seu tempo, tá? O portal, ele vai te entregar o quê? Rapidez, agilidade e atualização. São esses 3 pilares aí que a gente vai te entregar lá. Então, você vai ter mais segurança técnica, mais confiança, vai acessar muitos cursos diferentes, né? Então, assim, não é só roteiros, modelos, copia e cola, não. É curso mesmo, com roteiro, com modelo, com discussão de caso, né? Porque os assuntos lá, eles são bastante diversificados, tá? O certificado que vocês vão receber é esse aí, ó. Ele é da FACOP, que é a faculdade de São Paulo, que a gente fez parceria para a certificação de vocês. E o que vocês ganham ao entrar no portal, tá? AS Confiante, ó. Não é só ter acesso a cursos e conteúdos. É uma extensão universitária reconhecida pelo MEC. Você vai sair da insegurança técnica, né? Se você está recém-formado, se você é estudante, você vai sair dessa insegurança, porque lá a gente tem muita discussão de caso e muitos cursos, e vai economizar o tempo também na elaboração dos seus instrumentais, seja relatório, encaminhamento, parecer, laudo, tem curso disso tudo lá, tá? Você vai ter mais clareza na hora, por exemplo, de fazer uma visita domiciliar, um estudo social, um encaminhamento, porque lá tem curso sobre isso, tá? E também tem curso sobre como que você faz isso com o auxílio da IA. Mas para você pedir o auxílio da IA, você tem que entender primeiro a base do estudo social, a base da visita domiciliar, tá bom? Você vai ter mais confiança no trabalho, nas diferentes áreas, porque a gente criou um portal dividido por trilhas. Então, se você trabalha na saúde, tem a trilha da saúde. Se você trabalha na assistência, tem a trilha da assistência.
tem a trilha da educação, tem a trilha da inovação, e aí você pode escolher a trilha que você vai ver primeiro, tá? Ou ir vendo aos poucos também. Quais que são os cursos que vocês têm lá dentro? Ó, instrumentos técnicos da educação, instrumentos técnicos da saúde, instrumentos técnicos da assistência social. Você tem também cursos do SUAS, né, de atuação no CRAS, CREAS, benefício socioassistencial, atualizações e inovações com a IA, que são vários mini cursos lá. Atuação do assistente social no serviço de urgência e emergência, né, na saúde, serviço de convivência, campanhas, elaboração de convite, estratégia de mobilização, CAD único e Bolsa Família, exercício profissional, assistente social na educação também tem, tudo sobre relatórios, encaminhamentos, pareceres, tá? E aí, ó, são trilhas, estilo Netflix. Você entra na trilha e aí você vai ter cursos nessa trilha. Você tem cursos na trilha da assistência, instrumentais são esses registros que a gente tem que fazer nas diferentes áreas, tem a trilha da saúde, tem a trilha da educação, tem também a de técnicas de atendimento, tá? E de inovações. O que a gente está fazendo para vocês, para essa turma, né? E eu tenho feito muito isso também. A garantia incondicional de 14 dias. O que isso significa? Geralmente, as pessoas, elas dão 7 dias de garantia. Só que 7 dias de garantia é a garantia normal do direito do consumidor. Então, a pessoa não está te dando nada. Então, o que a gente está fazendo? A gente dá 14 dias de garantia incondicional, que significa que você pode entrar, experimentar, baixar material, ver aula, e se em 14 dias você vê que não é para você, você só solicita o reembolso, que a gente devolve o seu dinheiro sem nenhuma burocracia, sem descontar nenhum centavinho do seu dinheiro, tá? O valor, vocês estão me perguntando aí, é 12 de 58,60, tá? Ou 567 à vista, e vocês têm 2 anos de acesso. O portal, ele vai ser de 1 ano de acesso, mas como está na primeira turma e a gente está fazendo promoção aqui para vocês, a gente deixou 2 anos de acesso, tá? A gente está nas últimas 3 vagas. Isabela, vai me falando na hora que for terminando as vagas para eu ir avisando, tá? A Inajara perguntou, esse curso é só de relatórios ou é tudo que você está mostrando? Tudo que eu estou mostrando, tá? Gilciane falou assim, ó, sempre entrega mais do que promete. Grande profissional. Obrigada, Gilciane, maravilhosa. Lindeza. Obrigada, viu? A gente, normalmente, isso que a Gilciane está falando, é bem real mesmo, assim. Porque o que acontece? Nesse momento, eu estou dizendo para vocês o que tem dentro do portal. Só que daqui a pouco vai ter mais coisa lá, porque eu estou querendo colocar mais coisa lá. Ele já é o maior portal de assistentes sociais do Brasil, mas vai ficar melhor ainda, porque eu vou estar sempre acrescentando mais cursos lá dentro, tá? Deixa eu ver aqui. A Lidiane falou, excelente tempo de acesso, amei, que bom. A Lidiane também entrou. A Lidiane, ela é a ex-transformadora raiz já de todos os cursos e maravilhosa, está sempre com a gente. Obrigada pela confiança, viu? Daniele perguntou, as formas de pagamento. Já vou mostrar para vocês, só que a gente está com uma questão. A gente está com uma coisa que a gente não faz, mas eu vou fazer para quem está ao vivo aqui, tá? A gente, vocês sabem, né? Quem é aluna sabe, a gente nunca libera boleto parcelado. Mas dessa vez a gente vai liberar boleto parcelado, 4 vagas de boleto parcelado. A Isabela vai colocar para vocês aqui o link do WhatsApp dela. Isabela, coloca do seu mesmo, por favor, para quem quiser o boleto parcelado te chamar. E aí a gente, na hora que liberar aí, que acabar essas 4 vagas do boleto parcelado, a gente para com o boleto parcelado, tá? É só para as 4 primeiras pessoas que estão com problema no cartão, que tem alguma questão, tá bom? E aí, quem quiser o boleto parcelado, consegue parcelar de 6 vezes, tá? Se você vai passar no cartão, não vai pegar o limite do seu cartão, não, tá? Vai pegar só o limite da prestação. E aí, a prestação pode ser 12 vezes de 58,64, tá? Se a gente fosse vender coisinha por coisinha, que tá lá no bônus, né? Porque eu tenho muito bônus para vocês. Tem bônus de combo de roteiros de atendimento, combo de instrumentos diversos, combo de planejamento, dicionário do SUAS, e-book de 200 dinâmicas de grupo, dicionário do assistente social, como atender a população LGBTQI+. Se a gente fosse vender cada coisinha, daria R$ 2.313.
Só que a gente sabe que esse valor é muito acima do que a gente pode pagar. Então, o valor do portal normal, sem promoção, é R$ 997. Mas na promoção, a gente deu aí R$ 430 de desconto, ele está 567, tá? Ou 12 vezes de R$ 58,70. Então, quem quiser entrar, já pode entrar aí. A Daniele falou, eu quero conversar sobre o boleto. Daniele, chama aí alguém do suporte, que elas vão passar para você o link do boleto. Isabela, se você puder colocar o link aqui do seu WhatsApp, que aí você já passa também. Pode colocar lá também nos grupos que a gente liberou o boleto. E aí, ó, são 4 vagas do boleto, tá? Deixa eu ver aqui quantas vagas que estão sobrando, porque tinha pouquinha, né? Tinha 3, aí agora eu não sei se já acabou, se está acabando, tá? Vamos ver aqui. Vou dar uma olhada agora em quantas vagas que a gente tem ainda, tá? Ó, para quem quer o boleto parcelado, clica aí nesse link e chama ela rapidinho, porque são só 4, tá? E aí a gente já fecha isso aí. Na hora que estiver acabando, Isabela, faltar só uma, você coloca aqui pra gente. Ó, falta uma vaga no boleto parcelado, alguma coisa assim, tá? Eu estou dando uma olhada aqui com o suporte para ver quantas vagas que a gente ainda tem. Eu estou vendo aqui, a Amanda está falando, Tamara, a gente está acabando com as vagas. Eu vou ver aqui se a minha equipe deixa a gente liberar mais 10 vagas, já que a gente está ao vivo. Camila acabou de entrar. Camila, seja bem-vinda a essa transformadora raiz, maravilhosa, bem-vinda, viu? Bem-vinda. Eu vou ver aqui com o suporte se a gente consegue liberar mais vagas promocionais para o portal. Agora, a gente está na última. Falta só mais uma. Só umazinha. Mas eu vou olhar aqui se a gente consegue liberar mais, tá? Sueli falou, e o tempo de acesso, Tamara? 2 anos, tá? Você tem 2 anos para acessar. Só que depois, se vocês precisarem de renovar esse acesso, a gente vai conseguir renovar para vocês, tá? Então, normalmente a gente vai dar só 1 ano, mas a gente está dando, como está na promoção, 2 anos, tá bom? Vocês estão me pedindo aqui para poder falar do Redmi, eu já falo, tá? Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho do portal para quem está perguntando. Formas de pagamento, Daniele, tem cartão de crédito, a gente liberou agora o boleto, né? E Pix também. Então, todas as formas de pagamento tem. Jussione, maravilhosa, falou, é um mega portal, que bom, que bom, que bom, que bom. Tem algumas pessoas esperando o suporte responder, ela está respondendo, porque tem muita pergunta lá e muito comentário. Sempre quando a gente está ao vivo, ela fica meio fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, daqui a pouco já responde lá. Eu vou mostrar para vocês aqui quais que são os bônus para essas pessoas que estão entrando agora, tá? Então, ó, esse portal, ele não exige mais de você, ele facilita a sua vida, economiza seu tempo, né? Entrando hoje, você já vai acessar diversos materiais aí e em 1 mês vai estar tudo liberado para vocês, todos os cursos lá, tá? Ó, vocês vão ter acesso, né, de bônus aí. Combo de roteiro de atendimentos, combo de instrumentais diversos, combo de planejamento, dicionário do SUAS, e-book de 200 dinâmicas de grupo, e-book do dicionário do assistente social, e-book como atender a população LGBTQI+, e além disso também tem um grupo de WhatsApp próprio lá das alunas do portal, tá? Para poder trocar informações e etc. Vocês têm 14 dias de garantia, então se você está na dúvida se entra ou se não entra, se eu fosse você, entrava para garantia na promoção, que está acabando, a gente está na última vaga. Eu não sei se a gente vai liberar mais, vamos ver aqui se a minha equipe vai deixar liberar. E aí a gente tem vários bônus para quem está entrando agora, tá? Então você vai receber esse combo de atendimento aqui, vai receber o combo de planejamento e muito mais, tá? Certificação do MEC, é um curso de extensão universitária, reconhecido, tá bom? O valor normal dele, fora promoção, é R$ 997.
E aí a gente está dando um descontaço para vocês, viu? Ó, Fernanda falou, cheguei agora, vai ficar gravada? Fernanda, vai ficar gravada só para quem está dentro do desafio do relatório destravado, tá? Para quem está aqui sem estar dentro do portal ou sem estar dentro do desafio, não vai ficar gravada, tá? Aí a pessoa perdeu. Qual que é o nosso método de ensino dentro do portal? Eu gosto de falar disso porque esse ensino a gente criou especificamente para o portal. Então, é o método RAS. Eu criei ele depois de muitos anos aí dando aula, né? Então, desenvolvi ele e é o nosso diferencial hoje, assim. É um método que vai ver para vocês a questão da rapidez. Então, você não vai perder tempo pensando o que fazer, né? A gente disponibiliza diversos roteiros, a gente faz muita discussão de caso. Você vai ter agilidade e menos retrabalho. Então, lá dentro, você está num portal organizado por trilha, você vai poder iniciar a trilha que você quiser, então você não precisa começar por uma introdução para depois ir para a aula que você quer. Não, você vai pela trilha. Trabalho na saúde, quero ver a trilha da saúde primeiro, ok. E em todas as trilhas a gente tem instrumentais copia e cola, roteiros para vocês, tá? Então, na trilha da saúde, tem lá aula de relatório na saúde, na educação tem aula de relatório na educação, na da assistência também, e com modelos, tá? Você vai ter segurança técnica. Por quê? Porque lá dentro a gente colocou referenciais teóricos, referenciais éticos, muito material, aula mesmo de conteúdo, né? Então, assim, não é só roteiro, é aula também para poder qualificar a atuação de vocês, tá? Os cursos, eles são práticos e é estilo Netflix. É algo que você pode ver pelo celular, né? Então, por exemplo, estou indo para o trabalho, posso ver o curso indo para o trabalho. Estou indo viajar, posso ver o curso indo viajar. Tem um aplicativo que vocês baixam no celular e aí vocês conseguem baixar a aula para poder ver offline. Então, eu faço muitos cursos assim. Quando eu estou indo viajar, eu fico vendo eles, tá? Vocês vão ter um network lá, né? Porque a gente tem um grupo do WhatsApp. E aí, nesse grupo do WhatsApp, vocês vão poder trocar com outras alunas. A gente também tem o suporte no WhatsApp e no próprio portal, que vocês podem colocar dúvidas, tá? A Fernanda falou, tem trilha para o sócio jurídico? Fernanda, a gente colocou na trilha dos instrumentais perícia social, laudo, parecer, então pega bastante sócio jurídico, tá? Pega muito sócio jurídico lá. A gente tem lá curso de perícia, tem muitos modelos de laudos, então você vai estar bem assistida, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Isabela, depois coloca aqui para mim também as vagas dos boletos. Vamos ver aqui. Coloquem dúvidas aí para mim, viu? Deixa eu ver aqui. A Camila está me lembrando aqui, Tamara, qual que é o spoiler do final da aula? Camila, só no final da aula que vocês vão saber. Vai ter aí um presente para quem ficou aqui até o final, tá? Vai ter um presente. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vocês podiam me printar, me marcar lá no Stories, quem me marcar no Stories, depois eu vou escolher os melhores Stories, vou mandar um presente. No final dessa aula, eu vou fazer um post que eu quero que vocês coloquem para mim o que vocês acharam da aula, e aí eu vou também mandar um presente para os melhores comentários, tá? Eu vou fazer aqui uma pose para vocês printarem. Até eu printei. Ó, vocês estão me perguntando aqui sobre o Redmi. Eu posso mostrar para vocês agora, tá? Do Redmi. Teve gente que falou assim, o Redmi só tem em inglês? Sim, só tem em inglês.
é meio chatinho porque é em inglês. Mas todas as ferramentas de IA que eu vi que fazem transcrição de reunião são em inglês. Eu não conheço nenhuma em português. A que eu estou usando atualmente também é em inglês. O problema do Redmi é que você tem que cadastrar nele, né? E eu não estou mais cadastrada nele porque agora eu já estou em outro. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Estou colocando aqui para vocês. Plataforma reunião. Ó, vou mostrar aí para vocês como é que é. Vou compartilhar minha tela para vocês, ó. O que acontece? Só está em inglês mesmo. Até que esse site aqui está em português. Mas quando eu usava, ele era em inglês. E aí você precisa se cadastrar, tá? Então, tem um robozinho que entra ali na reunião para a gente e faz os registros. Eu vou tentar entrar aqui num e-mail meu para mostrar a vocês algum registro, tá? Vou mostrar aqui de um e-mail que eu tenho registros. E aí, o que acontece? Na hora que acaba a reunião, ele fala assim para mim, quer que eu gere os encaminhamentos da reunião? Quer que eu gere o detalhamento da reunião? Quer que eu faça isso ou aquilo? E aí eu só clico em cima e ele faz para mim. Eu nem preciso pedir o comando, sabe? Ó, vou mostrar aqui. Aproveitem e entrem aí para o portal, hein? Ó, aqui o Gemini também faz anotações da reunião, tá? Então, esse aqui, ó, eu uso bastante, que é o TechTick, ó. Aí ele tá aqui, é em inglês. Faça sua transcrição. Eu não estou querendo fazer essa transcrição para mostrar a vocês, não. Por quê? Porque tem limite. Tem limite, acho que é 6 no grátis. E aí eu sempre acabo com o meu limite, porque eu uso muito. Aí eu faço a transcrição só das reuniões mais emblemáticas, as maiores, sabe? Aquelas que eu preciso mesmo. Eu economizo porque eu não estou pagando ele ainda, mas eu estou vendo que eu vou precisar pagar, porque ajuda demais, demais, demais. Teve um momento da vida que eu estava na Secretaria Executiva do Conjuve e era um sacrifício fazer ata de reunião, era terrível. E aí, se eu tivesse lá ainda, com certeza eu ia pagar isso aqui, ó. Olha só, o que aconteceu aqui, ó. Você tem 10 reuniões por mês para usar no plano grátis. Eu já usei. Aí está escrito aqui, ó, você atingiu o limite de transcrições gratuitas. Então, eu já usei todas, tá? Mas aqui, ó, vou mostrar para vocês uma que ele fez aqui passada, ó. Vamos ver aqui, uma reunião que ele fez passada aqui. Aí tem aqui, ó, as opções. Gerar slide dessa reunião, gerar tarefa, gerar encaminhamento, preencher tudo. Aí eu vou colocar gerar tarefas. Aí ele vai me dar os tópicos das tarefas que a gente conversou na reunião. É bem legal. Aqui, ó, estão as minhas tarefas dessa reunião. Era uma reunião, eu acho que com social media, que está aqui, ó, finalizar a identidade visual, enviar roteiro do vídeo, produzir não sei o quê, são as coisas lá para o nosso Instagram. Vocês viram aí, né? Então, essa daqui que eu mostrei é o TacTic. TacTic. Eu vou colocar aqui no comentário para vocês, tá? Quem quiser baixar. Ela é maravilhosa, tem o Redmi também. Essa TacTic, eu vou fazer aula para colocar no portal dela, tá? Porque ela é muito boa. Angelita perguntou, vocês conseguem fazer o boleto parcelado com a data do dia 31? Angelita, chama lá o suporte, vê o que ela pode fazer, eu não sei. O suporte é que decide essas coisas, mas pode chamar lá e falar isso, que eu acho que dá sim, viu? Acho que ela consegue sim. Redmi só encontro em inglês? Aqui, até que a gente viu um site em português, mas eu usava em inglês. Então, muitas ferramentas de IA
a gente usa em inglês ainda, tá? Vocês querem ver alguns comandos de IA? Eu fiz aqui uns slides de comandos para vocês também. A gente falou disso muito na mentoria de sábado. Eu fui mostrando os comandos e fazendo ao vivo com elas, mas eu preparei alguns comandos aqui para vocês também. Vou mostrar aqui agora, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler bem aí. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Então, aqui, ó, um exemplo de comando que você pode fazer. Copie e cole essas anotações para mim, fazendo tal coisa, sabe? Não está dando para passar, não. Outra coisa, organiza esse texto abaixo no formato de um relatório técnico, numa linguagem formal, clara, objetiva, sem alterar as informações. Você pode também pedir isso, tá? Então, são comandos que a gente usa para a ferramenta de IA. Seja ela Gemini, Grok, Adapt, ChatGPT, esses comandos, eles facilitam ali na hora que a IA vai produzir, tá? Quanto mais detalhada você né? Quanto mais você detalha, por exemplo, vou mandar um relatório para a promotoria, aí ela melhora com a linguagem que a promotoria gosta. Um relatório de acompanhamento, vou mandar para um colega do CRAS, então a linguagem é diferente. Então, tudo isso vocês podem colocar no comando, tá? Ó, outro comando aqui para vocês poderem ver. Reescreva o texto abaixo com uma linguagem técnica utilizada no SUAS, mantendo a fidelidade das informações e melhorando a clareza e coesão. Pode colocar e corrigindo os erros de português. Então, são comandos ali que vocês dão, tá? Outros comandos que a gente pode pensar. Transforme essas anotações como se você fosse uma especialista no SUAS, não sei o que, bererê, bererê, com uma linguagem formal. Então, é um comando. Eu, às vezes, falo tudo que eu tenho para fazer no dia. Eu faço isso pelo ChatGPT. E aí eu falo tudo que eu tenho que fazer e falo assim, olha, agora organiza para mim por hora. Eu vou gastar tantos minutos para fazer isso, tantos minutos para fazer aquilo, tantos minutos para fazer aquilo, e ela vai lá e organiza a minha agenda. Nossa, gente, eu estou usando tanta ferramenta, eu vou fazer várias aulas para o portal para mostrar. Eu estou usando uma ferramenta que é assim, eu falo para ela o que é que eu tenho para fazer, ela gera as tarefas e joga ainda no meu Google Agenda. É fantástico. Eu não preciso mais digitar no meu Google Agenda as coisas que eu tenho para fazer, ela faz isso para mim. Essa eu vou deixar lá só para quem entrar no portal. E quem entrar no portal tem que ter informações privilegiadas, que eu não vou dar aqui, tá? Então, entre no portal. Ó, Isabela falou aí que tem 2 vagas ainda no boleto e que está na última vaga do portal lá pelo cartão. Então, vocês entrem aí, porque já está acabando, tá? Deixa eu ver aqui quem já entrou. Ó, a Jamila Curte Siqueira acabou de entrar. Seja bem-vinda, Jamila, seja bem-vinda. Maravilhosa. Camila também entrou. Tem outras pessoas aqui que entraram, ó. Janaína de Souza Pirani, Simone Isabel de Costa Ferreira. Então, as 5 vagas, elas foram preenchidas por essas pessoas, as 4 vagas. E aí, agora a gente está na última mesmo. Na última. Quem quiser entrar, entre, hein? Está na hora. Vocês têm dúvidas sobre o portal? Aí lá Ribeiro falou, eu quero. Entra aí, ó. Tem vaga ainda no boleto e tem vaga também no cartão, tá? Aproveita. Maria de Fátima, boa noite. Ó, vocês querem ver mais o que aqui da aula? Vocês têm alguma dúvida do portal? Me contem aqui. Deixa eu esclarecer aqui a dúvida dela. Ó.
Tamara, ainda não entendi se você grava a reunião em tempo real, sendo do app, ou se você grava e depois joga dentro da IA. Não. O que acontece? Na hora que eu estou na reunião, o app da IA, a ferramenta, ela fica aqui do lado da reunião. Então, durante a minha reunião, ela fica descrevendo a reunião em tempo real. Ela fica lá escrevendo o tempo inteiro. Aí eu posso minimizar ela. Eu estou gravando a reunião, por exemplo, eu posso gravar ela pelo Meet. Ou eu posso não gravar, tá? Se eu não gravar também não tem problema, porque a IA, em tempo real, ela fica escrevendo a reunião e aí, no final, ela pode me dar a transcrição na íntegra, ou eu posso pedir ela só as tarefas, só os encaminhamentos, resumo, eu posso pedir para ela gerar slide da reunião. Então, são várias ferramentas ali. Mas eu não preciso necessariamente gravar e jogar na IA, não, tá? Ela faz isso em tempo real. E o Redmi é a mesma coisa, ele também faz em tempo real, não preciso gravar nada. Ele entra na reunião comigo e faz a transcrição. Só que lembrando o seguinte, quando eu trabalhava no conselho, isso foi uma discussão lá dentro do conselho, porque era o Conselho da Juventude aqui de Belo Horizonte, eu estava secretaria executiva desse conselho. E aí, no conselho, eles discutiram que não podia colocar nenhuma ferramenta de IA dentro da reunião, porque eles entendiam que isso estava extrapolando a questão do sigilo. E eles queriam que tivesse sigilo em algumas reuniões. Então, por exemplo, reunião da coordenação do conselho, a gente não podia colocar IA. Então, quando a gente coloca IA na reunião, a gente também tem que pedir permissão para as pessoas que estão na reunião. Então, elas precisam saber que tem uma IA ali gravando, né? A gente não pode simplesmente gravar nada sem pedir permissão, não, tá? Tanto é que quando a gente vai gravar uma reunião, isso é notificado para a pessoa. Então, a pessoa ela sabe que a gente está gravando. E, por exemplo, quando o Redmi está na reunião, a pessoa também vê ele lá na reunião. Então, ela sabe que a reunião está sendo gravada, tá? Deu para entender, Eula? Deu para entender? Me fala aí. O Marcos está perguntando, o Redmi é um aplicativo? Não, eu usava pelo computador. Eu usei pelo computador, eu fiz o meu login e eu coloquei ele vinculado com o meu e-mail. Então, toda reunião que eu entrava com aquele e-mail que estava vinculado a ele, ele entrava também na reunião, tá? E o Tactic é a mesma coisa. Eu não baixei aplicativo nenhum. Eu entrei nele, fiz o login com o e-mail, aí toda reunião que eu entro com esse e-mail, ele entra lá dentro comigo. Só que como eu estou na versão grátis, só posso fazer registro de 10. E aí, 10 para mim é pouco. Aí ela falou, na área escolar, este é o meu interesse maior. É legal mesmo. Inclusive, você pode gerar slide com ele. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que gera slide. Da reunião, você gera slide. É muito impressionante. E aí tem gente que é contra o uso de IA, né? Porque a IA vai me emburrecer, porque eu não vou mais saber escrever, porque ela tira a criticidade. E assim, no portal, eu estou mostrando vocês o seguinte, não é que a IA tira a criticidade, não é sobre isso. É sobre você utilizar ela para economizar seu tempo, porque a gente está cada vez com mais demandas. Então, a gente utiliza para economizar nosso tempo. Já que eu gerei as tarefas ali, eu já estou até guardando aqui essas tarefas, porque sempre que eu gero, eu gosto de colocar aqui. Aí olha só como é que foi. Olha que interessante. Colocou aqui, editar responsáveis, adicionar descrição, ajustar prazos. Ela escuta eu falando na reunião e pode gerar aqui até os prazos. Isso aqui é impressionante. O que eu fiz na nossa mentoria de sábado? Eu gerei alguns slides pela IA. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Só para vocês verem. Mas aí ela gerou uns slides bem feinhos para mim. E eu posso jogar esses slides feinhos para serem feitos no Gama, por exemplo, que é um lugar que gera slide legal. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos mesmo de qual ferramenta utilizar,
porque acaba que cada ferramenta é boa para uma coisa, tá? Sobre os registros, lembrar sempre dos comandos. Então, fazer comandos bons, que aí você vai deixar os registros mais objetivos, tá? O Ricardo está perguntando aqui, o certificado tem a mesma validade de pós? Ricardo, não tem a mesma validade de pós, porque pós precisa de mais horas. Para ser pós, precisa de 360 horas, então não tem validade de pós, mas tem validade de extensão universitária, tá? Então, é uma extensão universitária. Outro comando que eu posso dar para IA. Resuma o texto abaixo, mantendo as informações essenciais e a linguagem técnica. Às vezes eu dou uns comandos só assim, resume esse texto para mim, resume esse encaminhamento, deixa mais objetivo, melhor esse e-mail, mas se você tiver os comandos certinhos, fica melhor, né? Aqui tem um prompt de revisão também, isso tudo vai ficar lá para quem está no portal, tá? Você pode pedir para organizar algo, para anotar algo que você está falando, para reescrever numa linguagem técnica aquele parágrafo ou aquele e-mail, tá? Aqui, tem um outro comando que é transforma as anotações abaixo em um relatório técnico de atendimento com linguagem formal, coesa e adequada ao contexto da assistência social. Não adicione informações, apenas organize. Eu, particularmente, nunca fiz um relatório inteiro pela IA, não, tá? Eu não sou a favor de fazer um relatório inteiro pela IA. Eu faço meu relatório e eu jogo lá um parágrafo ou outro para ela melhorar. Mas eu sei de colegas que fazem relatório inteiro pela IA. Porque eu ainda estou conservadora nisso. Eu não vou pedir ela para fazer meu relatório todo, não, porque eu acho demais, tá? Então, eu faço e melhoro parágrafos, melhoro trechos, tá? A Aline falou, cheguei atrasada, não ouvi quase nada. Aline, se você estiver dentro do portal, essa aula vai ficar lá para vocês. Se você estiver dentro do desafio também do relatório destravado, vai estar lá dentro para vocês, tá? Quem quiser ver essa aula gravada depois, vai precisar entrar no desafio, porque a gente não vai deixar ela liberada aqui, tá? E aí, no desafio, vocês vão ter essa aula gravada, a mentoria de sábado gravada, 3 modelos de relatório, um certificado de 10 horas e um e-book também de como melhorar seus relatórios com a IA. Então, se você não entrou no portal, é bacana que você entre pelo menos no desafio do relatório destravado, que aí você já vai ter vários materiais, tá? Eu vou pedir a Isabela para colocar aqui o link do desafio, que aí vocês podem acessar lá, porque assim, tá só R$ 47,00, é muito barato, para muito material, muita aula, mentoria, e aí lá vocês têm 1 ano de acesso, tá? Então, para quem não está no portal, pode entrar. Quem está no portal vai ter tudo isso lá. A Aline falou, eu estou no desafio. Aline, então você vai acessar lá essa aula gravada, tá? Pode ficar bem tranquila que você vai acessar lá, tá bom? Sueli perguntou, não há problema em usar essas ferramentas de IA no computador das instituições? Sueli, então, na PBH, a gente tem um e-mail institucional. E aí lá a gente tem uma ferramenta de IA contratada pela prefeitura para a gente usar, que é o Gemini, tá? Então, a gente lá entra pelo Gemini, porque está contratado pela prefeitura e a própria prefeitura incentiva a gente a usar. Já fizeram cursos, capacitação para a gente poder usar, tá? Agora, dependendo da sua instituição, eu não sei. Vocês vão ter que conversar aí, tá? O que vocês têm que não fazer de jeito nenhum é colocar informação sigilosa ali dentro, tá? Mas, de forma geral, por exemplo, eu não me cadastraria nessas IAs com o meu e-mail institucional, por exemplo, da prefeitura. Eu me cadastro nessas IAs com o meu e-mail pessoal, não com o institucional, tá? O Ricardo está falando aqui, eu sou da turma de anotar tudo nos detalhes, e a IA ajuda muito.
mas prefiro fazer o estudo de caso e fazer o próprio relatório. Eu também, Ricardo, eu sou da que anota tudo, só que assim, eu tenho que parar, na verdade. Por quê? Porque o mundo está mudando. Então, hoje, o que está acontecendo? Eu sou a pessoa que adora um caderninho, que adora uma anotação. O meu caderno aqui de trabalho do SUAS, já acabei com um, sempre que a gente está no mês 3. E aí eu tenho colegas que nem caderno tem. Tem uma pessoa na minha equipe que não leva caderno para a faculdade. Aí teve um dia que eu peguei ela depois da faculdade e falei assim, cadê seu caderno? Eu muito velha, né? Desatualizada. Apesar de eu ainda estar atualizada, ainda estou desatualizada para algumas coisas. Aí eu falei com ela, cadê seu caderno? Aí ela, não tem caderno não, ninguém tem mais caderno na faculdade não, Tamara, a gente está anotando pelo celular. Pelo celular? Nem é um iPad, nem é um tablet, ela anota pelo celular, pelo bloco de notas. Então, assim, ela não leva uma mochilinha para a faculdade, ela só leva o celular. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente vai precisar se atualizar porque essa geração está muito diferente da nossa. A gente que gosta de escrever precisa se atualizar e saber sobre ferramentas de IA, sobre ferramentas tecnológicas para economizar o nosso tempo, tá? Senão a gente vai ficar para trás mesmo. Ricardo falou assim, essa live tá top, professora, show, obrigada, Ricardo. Deixa eu ver aqui. Marcos falou, IA é uma ótima ferramenta, principalmente para quem está começando. Com certeza. Eu não acho legal, por exemplo, você fazer um TCC da faculdade utilizando IA, porque, inclusive, tem ferramentas que hoje mostram quando a gente está usando IA, tá? Nos trabalhos, a gente consegue ver, tá bom? Ricardo falou assim, quem puder comprar, compre, o conteúdo é essencial para todos. Obrigado, Ricardo, maravilhoso. Maravilhoso, AES Transformador Raiz. Maravilhoso. Alguém tem mais dúvidas sobre o portal? Quer saber mais? Deixa eu ver aqui com a minha equipe se a gente já acabou com as vagas. Olha, quem foi o último a entrar no portal que terminou com as vagas? Foi Ricardo Barbosa de Souza. Ricardo, você foi o último a entrar no portal e acabou com as vagas. Eu vou ver aqui com a minha equipe se a gente libera aí mais algumas para vocês, tá? Mas, por enquanto, as vagas encerraram da promoção. Isabela, me fala aqui se a gente pode colocar mais algumas ou não. A Aline perguntou, professora, então eu faço o relatório no Word e coloco no chat GPT para ele corrigir para mim? É dessa forma? Aline, não. Por quê? Porque se você fizer um relatório inteiro e colocar ele no chat GPT, copia e cola, você vai colocar com as informações sigilosas da família. Não pode, tá? Então, para você colocar no chat GPT ou em outra ferramenta de IA, não pode ter os dados sensíveis da família. Não pode ter endereço, nome, telefone, documento. Então, se você for jogar no chat, você tem que jogar sem nome. Aí você vai ter que colocar genitor, pai, nananã. O que eu indico fazer é melhorar alguns trechos. Não melhorar o relatório assim total, não, tá? Então, eu sei que tem algumas pessoas que anexam o relatório na IA e pede para melhorar. Não pode fazer isso, tá? Pelo nosso código de ética, não pode fazer isso, a pessoa pode ser advertida, tá bom? Então, não pode. Colocar o relatório inteiro não pode. Gicione falou, eu gosto da escrita, mas estou buscando me atualizar. Eu também, Gicione. Eu gosto da escrita, eu gosto de dar aula. Eu demorei para criar slide pela IA, porque isso já está há muito tempo e eu não queria criar pela IA, mas agora eu estou criando. Eu faço os slides todos, né? E depois jogo lá para ela melhorar para mim. A Aline falou, certo, preserva o sigilo, coloca alguns trechos. Isso aí, Aline, aí você coloca alguns trechos e faz os comandos. Olha, eu quero que você resume isso, eu quero que você cita tal artigo. Você pode, inclusive, falar, não precisa só escrever, você pode falar. Melhora isso para mim, melhora esse parágrafo, tá? Como você está lá no desafio do relatório destravado, no sábado a gente mostrou muito, tá? Isso ao vivo. Agora, como a gente está finalizando aqui,
que eu vou fazer para vocês? Quem está aqui ao vivo até agora vai ganhar um presente, tá? Eu preparei um documento em PDF para vocês com as IAs que eu utilizo. E aí, muito mais do que eu falei aqui, tá? Lá tem outras IAs que vocês vão poder acessar. E aí, quem quiser esse documento, tem que mandar uma mensagem lá para o suporte falando assim, ao vivo, que aí o suporte vai te mandar esse documento de PDF que está com senha, tá? Isabela, coloca aí para mim o link do suporte para elas poderem mandar. Aí você vai só escrever assim, ao vivo, que o suporte vai mandar um documento para vocês que eu preparei, tá? É de presente para quem está ao vivo aqui, tá bom? Tem alguém aqui querendo aprender a fazer vídeos animados? Ou não? Porque uma aluna tinha me pedido isso, aí eu preparei um slide aqui para ela de como que a gente faz esses vídeos animados. Sabe esses vídeos que a gente tem feito no Instagram? Do relatório falando, de não sei o que falando. Isso é fácil de fazer. E aí, para fechar, eu vou ensinar vocês aqui rapidinho. Mas quem está lá no portal, eu vou fazer uma aula bem detalhadinha sobre isso, tá? Esses vídeos, eles são engraçadinhos e, às vezes, vocês podem, por exemplo, fazer para sensibilizar famílias, para mobilizar para uma atividade coletiva e etc. A Aline perguntou, são os mesmos que eu já recebi? Aline, sim, tá? Você já recebeu, então você não precisa pedir de novo, tá bom? É aquele mesmo lá. É o mesmo documento que eu preparei, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês um pouquinho, então, para a gente dar um spoiler sobre essa questão dos vídeos animados lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou falando, porque eu estou falando muito rápido, mas quem entrar para o portal vai ter isso lá, tá? Então, assim, quem entrar para o portal, fica tranquilo, vai ter lá, vai ficar muito mais estruturado para vocês, tá? Eu criei um e-book de como criar esses vídeos animados e vou deixar também lá no desafio e no portal para vocês, tá? E aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui como é que a gente faz esses vídeos, tá? Ó, um pouquinho de como que você pode fazer esses vídeos pela IA. Existem várias plataformas, né, várias ferramentas, mas aqui eu escolhi te mostrar pelo ChatGPT porque ela é mais simples, tá? Então, ó, você vai fazer um roteiro no ChatGPT falando assim, eu peço sugestões tais, do setor tal, do tema tal. Aí depois você vai pedir um roteiro curto de 30 segundos, divididos em cena e fala, tal, com relatório falando. Aí você vai ter que descrever as imagens. Então, assim, não é tão rápido, não, tá? Você vai fazendo passo por passo. Você vai tendo que pedir a IA, por exemplo, o roteiro do vídeo. Se você já tiver o roteiro, você joga lá. Depois você vai falar dos personagens para criar os personagens. Depois você vai descrever as imagens que você quer no vídeo. Então, eu, por exemplo, eu já criei, né? A minha equipe que criou, não fui eu que criei, não. Eles criaram um avatar meu. Aí vocês podem ver que de vez em quando aparece um vídeo meu com o mesmo avatarzinho. Elas criaram uma imagem minha e aí na hora delas gerarem o vídeo, elas vão lá e jogam essa imagem e falam assim, cria um vídeo com essa imagem falando isso, isso e isso de 30 segundos. E aí o prompt é esse aqui, ó. Prompt é um comando, tá? Cria um roteiro de vídeo curto de 30 segundos explicando a importância da proteção de crianças no SUAS numa linguagem simples e de impacto emocional. Aí ele vai lá e vai criando e a gente vai melhorando. No Grok, você também pode fazer, tá? O Grok é uma ferramenta de IA que você também pode melhorar textos, relatórios e etc., que também é bem interessante. Ela também faz essas animações. O CapCut também faz. O CapCut é a ferramenta que eu utilizo para editar os meus vídeos. Ele faz voz automática, ele gera imagem, ele gera fundo do vídeo. Então, assim, faz bastante coisa e no grátis também, tá? Ó, o fluxo simples aqui de como que você produz um vídeo. Você vai fazer o roteiro e aí você vai passar para a IA as cenas
Depois você vai gerar a imagem, se você já tem imagem, você vai mandar. Depois você vai fazer a animação e a voz. Então, assim, são fases aqui de um vídeo de animação, tá? Você vai falar se é um vídeo educativo, se é um vídeo de impacto, se é um vídeo de venda. Isso aqui é importante vocês colocarem, tá? Se é um vídeo prático, se é um vídeo de conscientização. E aí, ó, evitar a poluição visual. O que significa isso? Textos muito longos, né? Quando a gente está falando de vídeo, a gente está falando de vídeo curto mesmo. É pequeno, tá? Então tem que ser pequeno, tem que pensar bastante também na hora que você for narrar, se você está num espaço que tem ruído sonoro ou não. Interessante você estar num espaço que está silêncio, tá? Para poder fazer esse vídeo aí. E clareza visual. O que significa clareza visual? Quando você vai pedir para fazer um vídeo, você tem que ser claro. Ó, a fonte é essa, a imagem é essa, a frase é essa, a frase é curta, tá? E aí vocês podem testar de fazer esse vídeo, vocês podem testar de fazer a aula aí, alguma coisa com a IA, e me marcar. E me falar também, tá? Que eu quero saber, tá bom? Quem entrar para o portal vai ter isso tudo lá, tá? Quem está no Instagram está perdendo a aula que está no YouTube com slide. Acabaram as vagas do portal, mas a minha equipe acabou de liberar aqui mais algumas, tá? Então a gente vai deixar aí pelo menos mais 5 vagas para quem está aqui ao vivo com a gente e quer entrar ainda, tá? Tem alguns boletos também abertos que não foram pagos ainda. Então, pode ser que a gente libere mais algumas dessas pessoas que ainda não pagaram o boleto, tá? Quando o boleto vencer, pode ser que surja mais algumas vagas ainda na primeira turma, tá? Ó, quem quer receber o meu PDF de presente, porque ficou até o final da aula, manda mensagem para o suporte falando assim, ao vivo, que a gente manda lá, tá? Ó, liberamos mais 5 vagas na promoção do portal. Então, ainda tem 5 vagas aí, tá? Que bom que a gente liberou. Minha equipe é bem boa, assim. Alguém tem dúvidas? Vou mostrar para vocês alguns depoimentos para quem está na dúvida se entra ou se não entra no portal. Algumas alunas falando do portal, tá? Para vocês se decidirem. Lembrando que quem está na dúvida pode entrar, que você tem 14 dias aí para testar, tá? É um curso ótimo. Através dele, eu consegui ter mais segurança e confiança para desenvolver meu trabalho e para realizar os relatórios sociais, né? Que era a minha principal dificuldade. O curso é ótimo. O que eu mais gostei no curso é que ele é bem dinâmico e vai direto ao ponto principal, né? Ele é prático e bem fácil de compreensão, né? Então, eu acho bem legal essa parte. A professora Tamara é muito didática, ela ensina de uma maneira muito legal, que eu gosto, e que não fica maçante, que não fica enjoativo, né, de assistir. Outro ponto positivo também é que a equipe da professora é ótima e tem um bom suporte. Primeiramente, eu queria agradecer à professora por dividir tanto conhecimento com a gente e incentivar outras pessoas a fazerem os cursos também. Eles são ótimos, são práticos, tem bastante material disponível, tem grupos para tirar dúvidas, são ótimos. Obrigada. Bonitas? E o curso me Travou ajudou ali. muito no aprendizado de elaboração de relatório social. Com
Deu uma travada? Então eu tirei, viu? Ó, Jussione já mandou lá no suporte o ao vivo, e aí o suporte vai mandar esse mimo para vocês, tá? Mas não coloca ao vivo aqui, não. Coloca lá no WhatsApp do suporte, tá? Aqui não adianta, não. Tem que ser no WhatsApp do suporte. O WhatsApp do suporte está passando aí na tela para vocês, tá? Então, coloca lá no WhatsApp do suporte. Não coloca aqui, porque não vai adiantar, tá? O que eu posso fazer também agora? Eu vou fazer um post com fotos aqui da nossa mentoria, da outra mentoria, e aí eu quero que vocês vão lá e escrevam o que vocês acharam da aula. Quem está no desafio, escreve também o que achou da aula, que aí eu mando esse mimo para algumas pessoas, tá? Para os melhores comentários eu mando lá, tá bom? Eu quero agradecer demais a participação de vocês, as transformadoras que entraram no portal. Obrigada também, viu? Obrigada pela confiança, a gente vai se vendo lá. Ó, Jussione deixou o recado aqui para vocês. Pessoal, quem não comprou ainda pode comprar sem medo. Nenhum curso é perdido, principalmente os da Tamara. Explica tudo maravilhosamente bem. Não é gasto, é investimento. Maravilhosa. Obrigada, Jussione. Obrigada. Maravilhosa você, viu? Muito obrigada. Ah, gratidão. A ex-transformadora raiz, maravilhosa, que está em vários cursos. Obrigada. Ó, para a gente finalizar, eu quero deixar uma reflexão para vocês, tá? Então, nenhuma IA entende de arrepio, né? A gente está aqui falando que a IA vai agilizar seus instrumentais, que pode organizar seus registros, né? Que pode melhorar o seu português, mas, de fato, ela não vai ter a sua escuta sensível, né? Ela não vai ter o seu olhar para o contexto social, para o território, né? Ela não vai ser empática com o usuário. Então, a IA não está aqui para substituir a gente, tá? De forma alguma. Ela está aqui para contribuir e para auxiliar, tá? Mas auxiliar, não substituir. A IA, ela não entende de arrepio. Ela não entende de empatia, ela não entende de sentimento, e tudo isso é muito importante na nossa prática profissional, né? Inclusive, talvez seja mais importante ainda do que registro, porque é aquela frase, quando a gente toca uma alma humana, a gente é só outra alma humana, né? Então, quando a gente está atendendo alguém, essa pessoa não esquece do nosso atendimento. A gente, às vezes, esquece, mas ela não esquece. Como ela foi tratada, como a gente olhou, como a gente deu atenção, né? E a IA não faz isso, tá? Por isso que no portal você não tem lá só trilha de IA. Você tem trilha de atendimento, de técnica de atendimento, de técnica de entrevista, tá? Porque a IA, ela não vai fazer o nosso trabalho, não. Tá bom? Quero agradecer e dar boa noite para vocês, então. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o portal, sobre alguma questão relacionada ao Instagram, vocês podem colocar lá para mim no Instagram, o arroba é esse aqui, ó, @tamara.almeidass. Para quem está aqui ainda, vou divulgar também o nosso podcast, primeiro podcast do Brasil do SUAS, falando do SUAS na prática, que é o Papo SUAS, que está maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Entrem lá, sigam também no Instagram, no TikTok, no Spotify, tá? Vocês podem ver o podcast enquanto vocês estiverem indo trabalhar, é bem legal, tá bom? Para quem é trabalhador do SUAS é muito bom. Um beijo em vocês, fiquem com Deus, obrigada, obrigada. E a gente vai se vendo aí nas próximas aulas, tá bom? Quem entrou para o portal, seja bem-vindo a Transformador Raiz. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Ó, o link aí do portal tá passando para vocês e do Papo.suas também, tá? Tô vendo vocês elogiando e aí eu não fui embora. Tô aqui, ó. Ricardo falou, os cursos da professora Tamara são top demais. Tenho aprendido muito e também tenho recomendado para os meus colegas. Com o CIA, os seus cursos são riquíssimos. Obrigada, Ricardo. E tem muita coisa que a IA ela não vai contribuir, né? Então, por exemplo, fazer entrevista, técnica de atendimento, a IA não sabe nada disso. Então, assim, ela vai contribuir com a questão do registro, mas com a questão do fazer profissional mesmo, da prática, vai contribuir pouquíssimo, tá? Obrigada.
Muito, muito, muito obrigada. Eu estou fazendo caras e bocas aqui porque eu estou printando, para depois eu guardar e guardar e ver também depois, sabe? Que eu gosto, tá bom? Beijo para vocês. Para renovar os conhecimentos, renovar as bibliografias, as experiências. E indico para vocês que o curso é maravilhoso, a Tamara tem experiências maravilhosas, ela tem uma bibliografia, uma leitura e um aprendizado muito fácil. Olá, primeiramente eu queria agradecer à professora por dividir tanto conhecimento com a gente e incentivar outras pessoas a fazerem os cursos também. Eles são ótimos, são práticos, tem bastante material disponível, tem grupos para tirar dúvidas, são ótimos. Obrigada. Olá. Assistente social, atuo na área da educação, né? Mas é um curso muito rico, né? Ele realmente é um divisor de águas para a nossa atuação. Tem muito conteúdo, muita aprendizagem, né? E você nota logo no início, né? A professora Tamara tem uma didática muito boa e nos ensina bastante.